Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Hoje celebramos a memória de Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos que eram profundamente amigos de Jesus. Esses irmãos que Jesus, toda vez que vinha a Jerusalém, passava em Betânia para visitá-los, para ali comer uma refeição com eles, para ali partilhar da palavra, para ali anunciar os seus ensinamentos, para ali conviver com aquela família. Por isso que nós vemos na figura desses três irmãos três realidades muito essenciais para a nossa vida. Vemos em cada um deles uma característica que todos nós precisamos aprender a viver para que assim realmente a nossa vida ela possa ser uma vida edificada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Na figura de Marta, Maria e Lázaro, nós temos o ensinamento das três idades da vida interior, porque assim nós vemos como que a nossa vida interior ela vai amadurecendo. Marta é a imagem da primeira idade da vida interior. Essa primeira idade tem a ver com a vida purificativa. Naturalmente, dentro dessa idade da nossa vida interior, nós adentramos num caminho de muitas práticas, como nós vemos na vida de Marta. Marta é sempre aquela que está trabalhando, que está servindo, que está se colocando à disposição. Mas veja que isso é próprio desse primeiro momento, desse primeiro estágio da nossa vida interior. Mas também esse primeiro estágio da nossa vida interior é o momento da correspondência. Veja que Marta, no Sagrado Evangelho de hoje, quando fica sabendo que Jesus está vindo ao seu encontro, ao encontro daquela família, da sua família, ela vai ao encontro de Jesus Cristo. Ela tem a iniciativa de ir ao encontro daquele que está vindo ao encontro dela. Essa é a primeira característica, que podemos dizer assim, boa da primeira vida interior. Porque na primeira idade da vida interior, as almas elas são cada vez mais dóceis e elas se tornam cada vez mais correspondentes, porque elas se sentem atraídas por Jesus Cristo. Depois, nós temos a segunda imagem da vida interior, que é da segunda idade da vida interior, que é a imagem de Maria. Maria representa a vida contemplativa, como no outro evangelho, Jesus Cristo mesmo vai ali dizer que Maria escolheu a melhor parte, esse parar aos pés do Senhor para escutar a sua voz e seus ensinamentos. Veja que a segunda idade da vida interior é aquela idade onde nós começamos a contemplar os mistérios de Deus, a perceber diante da nossa vida, diante da nossa realidade, da nossa existência, a presença de Deus na nossa vida. Por isso que essa idade da vida interior tem como foco a via iluminativa, onde nós vamos adentrando nesse conhecimento de Deus, de nós mesmos e de toda a criação. Essa vida iluminativa ela vai nos trazendo uma capacidade de reflexão e uma capacidade de contemplação dos mistérios de Deus.
aí a nossa vida ela deixa de ser somente um fazer para também se tornar ali um ser. E aqui é importante, porque na primeira idade da vida interior há toda uma purificação dos vícios, dos pecados, que é a purificação do nosso comportamento para adquirir bons hábitos. Na segunda idade da vida interior há também uma conversão, mas é uma conversão não de hábitos, mas uma conversão de pensamento e uma conversão de sentimento. Por isso que nesse amadurecimento da nossa vida interior, nós começamos a contemplar. Essa contemplação é justamente isso, a capacidade de, na nossa razão, na nossa consciência, realmente ter essa confiança em Deus, em Jesus Cristo, e no nosso coração uma convicção que nos dá cada vez mais impulso para dar passos à frente, para que possamos corresponder mais ainda o chamado de Deus na nossa vida. Depois nós temos a terceira idade da vida interior, que tem como imagem a figura de Lázaro. Isso acontece porque Lázaro é ressuscitado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando diz a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele está querendo dizer algo muito essencial para cada um de nós. Porque a figura de Lázaro, veja, Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus Cristo, não para um corpo glorioso. Jesus Cristo devolve a vida àquele homem, devolve a vida a Lázaro. E aqui nós vemos, essa capacidade, que todos nós temos em Deus de participar da vida dele, de participar da glória dele, de realmente alcançar essa capacidade de experimentar essa vida plena. Não uma vida qualquer que é passageira, mas uma vida eterna, começada já nessa terra. Por isso que essa terceira via, que tem a ver com a terceira idade da vida interior, que é a idade de maturidade da nossa vida interior, é uma via de transformação no próprio Deus, uma vida de união aos mistérios do próprio Cristo, da vida do próprio Cristo, para que assim nós possamos não mais realmente se deixar levar por aquilo que muitas vezes grita no nosso interior e no nosso exterior, mas nós começamos a realmente a nos permitir ser conduzidos pela vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela toca o nosso comportamento, porque diante dessa primeira conversão, toca a nossa razão e o nosso coração, diante da segunda conversão, e toca depois, por uma terceira conversão na nossa vida, aquilo que é a nossa própria vida, onde nós começamos a experimentar na nossa própria carne, na nossa própria alma, através da faculdade espiritual, a presença e a vida do próprio Deus em nós. E aí sim nós começamos a participar bem dos mistérios da paixão de Cristo, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Nós começamos a realmente receber na nossa carne aquilo que são os sinais sagrados, os sinais da vida do próprio Cristo. Essa é a grande experiência que os santos tiveram, principalmente aqueles que receberam os estigmas, por exemplo, São Francisco, São Padre Pio, ou assim outros santos que receberam os estigmas de Jesus Cristo. Essas pessoas, elas se uniram tanto, que essa via unitiva, se uniram tanto a Jesus Cristo, que elas começaram a experimentar na sua própria carne essa identificação ao Divino Mestre. Por isso que a liturgia de hoje vai nos conduzir justamente a isso, a refletir sobre a nossa própria vida, porque todos nós precisamos ter um pouquinho de Marta, um pouquinho de Maria e um pouquinho de Lázaro, para que essa realidade da nossa vida interior possa realmente germinar, crescer, florescer, dar frutos de salvação para a eternidade, para que assim possamos, já nessa terra, participar da glória de Deus, na nossa carne, na nossa vida, no nosso cotidiano. Aí sim nós teremos esse grande crescimento, porque passaremos pelas conversões necessárias e permitiremos que a nossa vida seja purificada, iluminada e unida ao próprio Deus.
para que assim possamos realmente ser esse grande sinal sagrado, o sinal da ressurreição e da vida plena nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.